começar a aula 11, né? A aula 10 eu postei hoje, eu não tinha postado anteriormente, né? Apesar de estar lá no canal, né? Vocês podem achar facilmente. Então, nosso plano para hoje é mostrar uma técnica simples, né, de determinação de potencial, quando você tem agora distribuições de carga e superfícies submetidas a potenciais específicos, né? Essa técnica é chamada de método das imagens, né? E a gente vai ilustrar hoje o método das imagens para uma interface planar, ou seja, a fronteira limitada para uma interface planar é uma superfície esférica infinita, de raio infinito. E resolver problemas usando o método das imagens permite você construir funções de Green para o problema, certo? A gente vai mostrar isso, né? Permite a gente construir funções de Green. A gente resolve usando o método das imagens, daí generaliza o conceito para determinar a função de Green para aquela geometria, certo? Okay? Então, nosso plano de aula de hoje é esse, né? A gente vai mostrar mais ou menos o princípio básico, princípio simples. Vamos fazer um exemplo antes do exemplo final, que a gente tem interesse, que é a gente vai resolver esse problema aqui hoje, né? Uma carga na vizinhança de um planeta errado, depois a gente vai generalizar para uma distribuição de carga, ao invés de uma carga única, e depois a gente generaliza esse resultado e mostra que a gente constrói com isso, né, com esse problema aqui, a função de Green para esse problema de uma interface plana submetida a condições de Dirichlet, por exemplo, certo? Antes a gente vai resolver esse problema aqui para mostrar alguns conceitos básicos, né? Uma carga limitada por uma caixa esférica condutora, para mostrar algumas propriedades que a gente obtém resolvendo esse problema simples, né? Bom, referências para essa aula, o nosso e-book, capítulo 3, e o Jackson, seção 2.1. Ok? Bom, o princípio é simples. A gente sabe resolver o potencial de uma única carga, né? Potencial, uma carga assim, única, né? Você tem uma carga, nós sabemos facilmente determinar o potencial a uma distância R, né? É simples, certo? Q sobre 4π epsilon 0. Você está no meio de permissividade epsilon, por exemplo, homogêneo, né? Epsilon R, certo? É claro que essa situação não é a mesma de você ter uma carga e perto dela tem uma superfície ou planar ou de formato arbitrário, um condutor, por exemplo, né? Submetido a uma potencial constante, por exemplo, um condutor aterrado, né? Essa solução não funciona aqui, certo? Por quê, né? Porque esse condutor é equipotencial e essa função, né, varia com a distância, né? Então, potencial, se fosse essa função a essa distância, vale um valor, a essa distância que é menor, vale um valor maior, né? Então, quer dizer que se eu usasse essa solução, o potencial variaria onde ele não pode variar. Então, essa solução não funciona aqui, certo? Então, de forma mais genérica, né, vamos falar ainda no caso de cargas discretas, certo? Por exemplo, né, um problema aí interior, por exemplo, né, só ilustrando. Se você tem N cargas discretas dentro de uma região delimitada por uma superfície sigma, né, essa região R, nós saberíamos calcular o potencial dessa distribuição se eu não impusesse nenhuma restrição ao potencial na superfície sigma, né? Seria a soma daqueles potenciais fáceis elementares, né? Mas se eu imponho que existe um potencial independente fixado nessa superfície,
aquela solução não funciona. Então, a estratégia é, seria possível equilibrar, certo? Esse potencial, adicionando cargas fictícias, né, chamadas de cargas imagem, né, como se fosse um espelho mesmo, certo? Essas cargas teriam de estar fora da região, porque elas não existem, né? Não posso botar a carga aqui dentro, senão eu teria singularidades adicionais que não existem. Então, primeiro, essas cargas, se existirem, têm que estar fora da região de interesse, fictícias, né? E a ideia é determinar a localização, né, e o valor de cada carga, tal que o potencial esteja equilibrado aqui. E a pergunta é, se eu fizer isso, a solução obtida, que é o potencial desse sistema, mais desse sistema imagem, aqui dentro, é a solução do problema? Né? Essa aqui é a pergunta, certo? Então, vamos lá. Vamos raciocinar, certo? O sistema original consiste em N cargas, né, reais. A iésima carga vale QI, sua localização é XI. A ideia é adicionar cargas imagem, essas cargas, eu não sei os valores das cargas, né? QJ, não sei quantas são também, tá certo? M, carga de imagem. E localização, isso aqui é um Y, tá? YJ. Então, a proposta é que a solução, suponho que eu tenha determinado essas localizações, equilibrando lá o potencial, então quer dizer que a solução dentro da região, nessa região aqui, né? A solução dentro da região R, ela é agora a soma das soluções. Como é que seria construir a solução? Né? Então, num ponto X, tá? Num ponto X qualquer, certo? Em algum local aqui dentro, o potencial vai ser a soma dos potenciais das cargas reais mais as cargas de imagem. Isso aqui daria algo desse tipo aqui, né? Meio homogêneo, é epsilon, né? Então, é como se a gente colocasse cargas do lado de fora, no meio idêntico, de mesma permissividade. Então, é como se tivesse um meio infinito agora, homogêneo de permissividade epsilon. Então, o potencial seria a soma dessas, né? Então, a pergunta, bom, essa solução satisfaz a equação de Poisson? A equação de Poisson diz que o Laplaciano de φ é a densidade de carga associada a essa distribuição que está aqui dentro, certo? Então, vamos calcular o Laplaciano de φ. Né? Então, o Laplaciano de φ é a densidade de carga. A densidade de carga é essa aqui, ó, é a soma das cargas dentro, QI delta de x menos xi, né? E suponha que eu tenha escolhido tal que o potencial na fronteira D fizeram. Certo? Então, se eu conseguir descobrir isso, se a satisfaz a equação de Poisson e o potencial está dado por φ0, pelo teorema da unicidade, só tem essa solução que é essa mesmo, né? Solução única. Certo? Então, vamos calcular. O Laplaciano de φ vai ser 1 sobre 4π epsilon. Para as cargas reais, vai dar o Laplaciano da função inversa, que estão dentro do domínio, né? E esse Laplaciano vai dar menos 4π, né? Está faltando aqui um delta, não sei por que não está mostrado aqui. Ele cortou aqui o pedaço. Isso aqui dá menos, o Laplaciano dessa função, nós sabemos que dá menos 4π delta de x menos xi, né? Certo? E o Laplaciano dessa função em que dá dentro do domínio, dá sempre zero, porque a localização das cargas é exterior, certo? Então, não dá 4π delta de x menos yj, mas x estando dentro, dá sempre zero esse resultado, certo? Então, isso aqui não contribui para o Laplaciano. Isso aqui contribui com a função delta, então dá, de fato, o Laplaciano vai dar, como esperado, né, a equação de Poisson original. Ou seja, está satisfeita a equação de Poisson, condição de contorno satisfeita, então, determinadas as localizações, se for possível, né? Localizações e os valores, então a gente resolveu o problema. Certo? Esse é o princípio da técnica, né? Eu podia também fazer isso se fosse cargas externas ao domínio, certo?
se eu tenho uma região, uma fronteira, né? Problema exterior, né? Potencial aqui especificado, né? Chamado de φ0. Pode ser variável, tá? Pode ser qualquer coisa, certo? E eu tenho um conjunto de cargas exteriores reais, né? N cargas. Então, semelhantemente, né? A gente resolveria como? Bom, adiciona cargas, imagens exteriores ao domínio, que é do lado de dentro desse volume, certo? Fictício, né? Então, você tem aí a carga QJ e sua localização YJ. Uma vez determinadas essas coordenadas e valores, a equação de Poisson é satisfeita, automaticamente, e se eu equilibrar o potencial, está resolvido o problema. Então, esse é o princípio, né? É claro que a gente sempre começa resolvendo com uma carga só, e depois vai colocando mais carga no sistema e vendo o que acontece, né? Certo? Bom. Vou fazer um exemplo simples aqui, para ver algumas características. Esse método aqui não precisa de método das imagens para resolver isso aqui, mas a gente vai ter um problema parecido com esse, em que a carga não está no centro. Mas nesse caso aqui, vamos ilustrar 3 situações, né, que a gente tira um bocado de conclusão, tiramos várias conclusões baseadas nesse problema. Primeiro problema, uma carga no centro de uma casca esférica aterrada, certo? Né? Qual é a solução? Ou dentro ou fora? Segundo problema, uma carga Q, localizada dentro de uma região vazia, limitada por um condutor. Esse aqui é um condutor também, né? Aterrado, mas submetido a potencial V. E o terceiro problema é uma carga Q limitada a uma esfera carregada com carga Q maiúscula. Solução do problema. Nós sabemos, né, que este problema aqui tem como solução... Isso aqui é de alta simetria, tá certo? Então, a solução geral desses problemas aí, em geral, né? O primeiro problema é dentro A1 mais B1 sobre R, né? Mas vou usar a mesma notação aqui, A, B, C, D, né? Estou usando aqui, então, A mais B sobre R. E fora, a solução geral é φ2 igual a C mais D sobre R, né? São problemas de alta simetria, certo? Essa função aqui já dá aquela singularidade da carga na origem, né? Bom, para o primeiro problema, né, eu tenho potencial é 0 aqui, tá certo? Então, eu posso aplicar condição de contorno, né, em R igual a A dá 0, né? E aquela constante que aparece lá vai ser da Q sobre 4πε0. Como é que a gente obtém? Calculando o fluxo, né, em torno da carga, né? Fluxo, né, uma superfície esférica. Se eu calcular o fluxo, vai ser D vezes 4π R2 igual a Q, né? E D é a derivada da função potencial, menos dφ dr, né? Vezes epsilon 0, tá certo? Que é o campo elétrico, né? Epsilon dá o vetor D, né? Então, isso aqui, vezes 4πr2, igual a carga, e dφ dr é dado por essa expressão menos B sobre R2. Né? Então, isso aqui vai dar 4π epsilon 0 B igual a Q, e você tira a constante B. Né? Então, B igual a Q sobre 4π epsilon 0, né? Nós já falamos sobre isso antes, né? Usando funções delta, né? Como é que a gente levanta a singularidade da função delta? Fazendo essa integração da função derivada, usando o teorema de Gauss e fazendo. É a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Ou seja, então, para o primeiro problema, a solução é
Q sobre 4π epsilon 0R mais uma constante, tal que D potencial zero em R igual a. Né? Solução no exterior é qual? Qual é o potencial que é zero aqui e zero no infinito? Se ele é dado por essa expressão aqui. Só pode ser a função trivial, certo? Então, esse exemplo mostra uma coisa simples. Né? Tem uma carga aqui que não tem atividade elétrica exterior. O sistema exterior está blindado, né? Isso aqui está aterrado. Você não sente nada, certo? Lá de fora. Né? E é mais do que isso. Se eu pegar essa carga e tirar daqui e botar em qualquer lugar, certo? Com isso aqui está errado. Aqui fora nada acontece. Certo? Vocês concordam ou não? Tem a caixa esférica aqui, né? Aqui tem uma carga. Eu pego essa carga, pego e fica mexendo aqui dentro. Aqui fora, se isso aqui estiver até errado, acontece alguma coisa? Alguém sente um efeito elétrico do lado de fora? Não. Porque a solução continua sendo a mesma, a solução trivial. Porque é A mais B sobre R do lado de fora e que A e B igual a zero. Certo? Ora, mas essa carga movimenta cargas no condutor. Certo? Se eu aproximo aqui, a gente vai calcular essas coisas depois, tá? Mas, intuitivamente, a gente sabe, se eu pego essa carga aproximo da casca, ela vai puxar cargas induzidas concentradas aqui, certo? Como é que isso não faz nada lá de fora? Né? Então, vamos olhar com mais calma, tá certo? Aqui está a casca. Né? A casca tem uma espessura. Eu venho com a carga aqui, aproximo desse condutor, suponho que essa carga seja positiva. O que acontece? Eu tenho aqui um acúmulo de cargas negativas bem perto e menos cargas negativas fora, nessa parede interna, tá? Só que na parede externa, certo? Não acontece nada, porque não existe campo dentro do condutor. Não existe uma conexão entre essa carga e o que acontece aqui fora. Aqui fica lá parado, certo? Carga zero, na realidade. Não tem carga aqui. A carga aqui, nessa parede, é zero. Toda a carga é puxada para dentro e na superfície externa tem carga zero. Tem carga zero, quer dizer, não tem atividade elétrica. Quer dizer, contanto que isso aqui esteja aterrado, tá? V igual a zero, a solução é potencial igual a zero. Potencial igual a zero quer dizer D igual a zero. D igual a zero quer dizer ρS aqui fora, que não tem D, né? Igual a zero, que é o D normal. Certo? Ok, pessoal? Então vamos para o segundo problema agora. Né? Segundo problema, o potencial agora é V, certo? Potencial é V. Qual é a solução aqui dentro, né? Certo? Aqui está mostrando a ilustração que eu acabei de fazer, né? Mostrando aqui, certo? Que externo igual a zero, etc, etc. Bom, no segundo problema, certo? Do lado de fora, se você tem uma esfera cujo potencial aqui é V, qual é a solução no exterior? É um potencial que dá V na esfera e dá zero no infinito. Certo? E a função inversa. Então, qual seria a solução? Em R igual a A, né? Desculpe. C mais D sobre R. É o potencial fora, né? Ok? R tendo infinito, potencial é zero. Então, C igual a zero, né? R igual a A, potencial é V. Então, D sobre A igual a V. Então, D igual a A vezes V. Solução do lado de fora é atividade elétrica, certo? Não é? Certo? Ou seja, agora tem atividade elétrica do lado de fora. Mas a atividade elétrica tal que a carga, a densidade de carga na esfera do lado de fora é uniforme, certo? A densidade de carga não varia, né?
densidade de carga pode ser calculada se você souber quem é D. E é a derivada, tá certo? Com sinal negativo, e D igual a εE. Então, D, que é só radial, né? A derivada 1 sobre R2, né, vai dar epsilon AV sobre R ao quadrado. Né? A densidade de carga aqui vale quanto? Em R igual a A, né? É a componente normal de D que vai dar epsilon V sobre A, por metro quadrado. Não depende do ângulo, tá certo? Não varia, é constante. Tem a densidade uniforme de carga. Tem uma carga total, tá certo? Que é carga total na parede externa é igual a 4πA2 vezes isso. Vai dar 4π A epsilon vezes V, certo? Tem uma carga aqui fora, tá certo? Na parede externa, né? Bom, e do lado de dentro, qual é a solução, né? Bom, do lado de dentro, a solução é parecida com a anterior, só que o potencial não dá zero mais, dá V agora, né? Então tem que somar alguma quantidade, àquela quantidade que tinha lá. Então isso aqui vai dar... vai dar esse resultado aqui, né? Soma V, né? A solução anterior, certo? Bom, V mais aquilo que dá zero, tá certo? Então, na superfície interna, se eu calcular a densidade de carga superficial aqui dentro, certo? Vai dar, né, a derivada disso aqui dá 1 sobre R2, em R igual a A vai dar 1 sobre A2, né? Vezes epsilon, né? O epsilon cancela, vai dar a densidade de carga, é o D para fora, né, do condutor, que dá menos D normal. Então, vai dar menos Q sobre PA2. A carga total induzida na parede interna vale, se você integrar, menos Q. Certo? Ou seja, em resumo, né? Para esse problema aqui, vou botar aqui a parede mais exagerada, tá certo? Parede da caixa, tá? Então, você tem uma carga Q, induz na parede de dentro menos Q, e do lado de fora tem uma carga aqui que não tem nada a ver com isso aqui, certo? A carga total do sistema é a carga que aparece do lado de fora, certo? Né? Se você calcular a lei de Gauss aqui, a carga envolvida é quanto? Aqui é maiúscula, aqui lá de fora, que tem a ver com o potencial V, certo? Depende do potencial. Né? De novo, se eu pegar essa carga e mexer aqui dentro, se eu quiser, essa carga do lado de fora fica sendo exatamente a mesma e fica uniformemente distribuída. Enquanto a de dentro, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui um exemplo, certo? Eu pego a carga por cima e acumulo cargas negativas aqui, certo? Aqui do lado de fora, se for ver positivo, digamos assim, você tem uma carga mais uniformemente distribuída, que nem sabe o que está acontecendo aqui dentro. Porque não há conexão entre isso e isso, porque teria que ter um campo aqui dentro para ter conexão. Não tem. Não tem campo no condutor, certo? No regime estático, né? Certo? Então, esse é o resultado. Então, essas coisas são importantes a gente entender direito, porque tudo que a gente for fazer, a gente vai perceber que faz sentido. Tá? Bom. Quantas cargas tiver. Quantas cargas tiver você dentro, você pode mexer e faz o que quiser do lado de fora. Se você segura o potencial em V, não, fica lá paradinho, uniforme, bem comportado. Você pensa que tem uma carga aqui do lado de fora, que é a carga associada ao potencial que você aplicou. Certo? Então, é uma blindagem real. Né? Por causa do condutor. Tudo isso, porque não existe campo estático dentro de um condutor. Só por causa disso. Se existe esse campo, aí não. Aí uma coisa mexe, a outra vai junto. Certo? Mas não é o caso.
Existe um transitório, é claro, mas depois que ele estabelece, você parou na posição final, do lado de fora volta a se equilibrar. Certo? Muito bem. Finalmente, o terceiro problema, né? Bom, suponha que você agora coloque aí o controle agora está aterrado, está com carga aqui, certo? O problema agora se torna esse aqui. Ó. Agora, eu, ao invés de colocar o potencial, eu botar uma carga aqui. O que acontece, né? Essa carga... Tem um detalhe, né? O efeito aqui dele não depende dessa carga aqui, tá certo? Tem mais uma coisa também importante, né? O efeito aqui dentro só depende do que está aqui dentro, certo? Então, aliás, depende, né? Vai depender porque é um potencial que vai ser aplicado lá, tá certo? Mas o que acontece? Essa carga induz menos Q dentro, tá certo? Na parede de dentro, e o que sobra vai para o lado de fora, uniformemente distribuído. Então, aqui vai ficar... Bola esse negócio, rapaz. São as coisinhas que atrapalham pra caramba, viu, velho? Podia não fazer esse negócio. Toda vez que eu vou desenhar a primeira vez, ele faz um quadrado. Faz um quadrado. Pô. Só para atrapalhar. Onde é que está o negócio aqui? Então, vamos lá. Então, aqui induz menos Q. Ó. Do lado de fora é o que sobrou. Q menos Q. Então, a carga total desse sistema é a da parede interna menos Q, que foi induzida devido a essa carga Q, certo? Mais essa que está do lado de fora. Né? E do lado de fora, essa carga está uniformemente distribuída. Certo? Então, do lado de fora, o potencial é aquele de uma carga, como se ela tivesse uniformemente distribuída no exterior. Né? A carga total fora é quanto? Né? Ou seja, esse sistema é como se fosse uma carga pontiforme no centro, que vale quanto? Q maiúsculo mais Q minúsculo. Então, do lado de fora, o potencial é aquele de uma carga Q mais Q. Certo? Então, isso aqui vai dar... Esse aqui está certo? Não, esse aqui está errado, né? Tem menos Q que tem Q mais Q, não é isso? Pronto, é isso que eu estou querendo... se a carga total é Q, né? Se vem menos Q para dentro, fica... Acontece isso aqui, né? Então, ou seja, do lado de fora é como se tivesse uma carga total do sistema, que é esta, mais essa induzida que dá zero, mais essa aqui, certo? Então, o potencial lá de fora é isso vezes sobre 4πε0 R, né? Do lado de fora, F2. Né? E o potencial disso aqui, dessa superfície, né? Potencial em R igual a A, φA, né? Vale, chamar de V, tá certo? Que vale quanto? É fazer isso em R igual a A. É Q mais Q sobre 4πε0 A. Então, qual é a solução aqui dentro? É aquela solução que dá potencial aterrado, mais a constante V, que é essa aqui. Né? A solução dentro vai dar isso aqui. Ó. Né? Aquela que dá potencial aterrado, que é essa aqui, mais o potencial V, que é o potencial da esfera. Né? Mais uma vez, né? Não adianta você mexer a carga dentro, que não vai acontecer nada, certo? Do lado de fora. Do lado de fora está sempre o potencial constante. Esse potencial constante
É porque a distribuição é uniforme de carga superficial lá de fora, certo? Fica lá distribuída, você não sente nada, né? Não afeta, certo? Ok, pessoal? São algumas considerações importantes para a gente entender bem, né, como é que é essa questão de blindagem e por que ela acontece. Ela acontece porque não existe campo no condutor no regime DC, no regime estático, né? Muito bem, vamos agora começar a implementar o método das imagens. Olha, é claro que o método das imagens depende da curvatura da superfície. Cada superfície você vai ter uma solução, uma posição diferente, um valor de carga-imagem diferente, certo? Então, o problema mais simples que a gente pode resolver é aquele, né, que seria, deixa eu ilustrar aqui, uma superfície infinita, certo? E uma esfera imaginária, digamos assim, infinitamente grande. A nossa região é essa aqui, tá certo? Então, aqui o potencial, começamos com o potencial aterrado, né? E eu boto uma carga aqui nessa região, quero saber qual é a solução nesse hemisfério aqui. Então, para baixo não existe nada, é só condutor, tá certo? Essa é a situação, né? Vamos colocar aqui uma carga, localização no eixo Z, a gente bota o eixo Z, passa na carga, meio epsilon zero, e a gente vai tentar achar uma carga-imagem, né? Eu preciso achar seu valor e sua localização. Então, eu vou admitir, bom, sem perda de generalidade, é de se esperar que a carga-imagem esteja no mesmo eixo, né? Não vai estar fora, porque não dá para equilibrar, né, em todos os pontos, mas é possível que a gente equilibre colocando no eixo Z, certo? Então, vamos admitir desconhecido o valor da carga e a sua localização. Aqui é menos D', né? Então, D' é positivo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o potencial, propor que seja a soma dos dois potenciais nessa região e forçar que o potencial se anule em Z igual a zero, né? Então, vamos calcular o potencial na região Z maior que zero. Potencial da carga Q, né, mais o potencial da carga imagem, certo? E vamos impor a condição. Obviamente, essas funções para x muito grande dão zero, né? Então, o potencial cai para zero no infinito, certo? Já está satisfeito na esfera de A infinito, já está satisfeito o potencial. Então, φ de z igual a zero, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Igual isso aqui a zero, né? Então, isso aqui dá isso igual a menos isso, certo? Daí, a gente observa que, primeira coisa, para resolver o problema, né? Sendo isso positivo só vai ser resolvido se o produto das cargas for negativo, certo? Porque uma tem que ser menos a outra. E isso aqui é positivo, né? Então, a gente tem que guardar essa informação para poder resolver depois esse problema, né? Deixa guardado aqui, certo? Bom, multiplica ambos os mesmos, agora eleva ao quadrado, o sinal vai embora, né? Então, elevando ao quadrado vai dar x, né? R a R, né? Mais Z a Z, o vetor posições cilíndricas, por exemplo, né? Só aqui R a R, né? E Z a Z, certo? Então, x menos D a Z vai dar R2 mais Z menos D ao quadrado. X mais D' vai dar R2 mais Z mais D' ao quadrado. Então, ao quadrado, eleva todo mundo ao quadrado, vai ficar Q2 e Q' ao quadrado, né? Certo? Bom, se eu imponho que o potencial seja zero em Z igual a zero, se eu fizer Z igual a zero aqui, esses números são iguais, certo? Z igual a zero, R2 mais D2, aliás, são iguais. Na verdade, tem que resolver o problema. Isso aqui, na verdade, para chegar daqui aqui, dá um trabalho razoável. Não é tão trivial assim. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui, tá? Você tem aí Q2, né? Em Z igual a zero, tá, pessoal? Já vou botar de zero. R2 mais D' ao quadrado igual, né?
Q' ao quadrado R2 mais D2. A pergunta é, isso é verdade para que valores de Q' e D', tá certo? Então, vamos organizar isso aqui. Isso aqui é algo que a gente vai usar sempre, né? Essa técnica aqui, tá certo? Q2 menos Q' ao quadrado R2 mais Q2 D' ao quadrado menos Q' ao quadrado D2 igual a zero. E essa técnica, isso aqui é uma função de R, né? A, R2 mais, isso aqui é um A, isso aqui é um B. B. Qualquer que seja R. Então, eu quero que isso aqui dê zero, qualquer que seja R. Só pode ser zero se A igual a zero, B igual a zero. A igual a zero dá Q2 igual a Q' ao quadrado, ou seja, em magnitude, Q igual a Q', né? Mas só que, seja Q' igual a Q. Q' pode ser mais Q ou menos Q. Como se não é oposto, tem que ser menos Q a solução. Né? E uma vez dado Q2 igual a Q' ao quadrado, D' igual a D. Porque D' é positivo, tá certo? Então, D' igual a D. Esse é assim que resolve, tá? Eu estou mostrando isso aqui porque em outras coordenadas o negócio é mais complicado. A gente tem que sempre fazer esse tipo de transformar numa função, e essa função tem que ser zero, qualquer que seja o argumento. Então, só se os coeficientes forem nulos. Né? Esse é um princípio que a gente vai usar depois também. Ou seja, determinou a carga-imagem, localização. É claro, né? A carga é sinal oposto, simetricamente localizada. É um dipolo. Potencial no plano de simetria de dipolo é zero. Certo? Né? Então, resolve o problema. Certo? Bom, algumas questões, dado o potencial, né? Aqui está a solução. Potencial aqui, ou seja, esse problema quer dizer... esse problema tem como solução essa função aí, né? Calculou já. Carga, imagem, localização, D' está aqui já, igual a D, né? Essa é a solução acima do plano. Né? E daí pode ter algumas informações, tá certo? Por exemplo, está resolvido aqui, né? Potencial em Z igual a 0 é 0, potencial infinita é 0, Laplaciano de φ dá a singularidade na carga real, menos 4π. Tá? Então, essa solução é a única, pelo teorema da unicidade, só tem ela. Tá? Com o potencial, a gente determina a atividade elétrica no hemisfério, certo? E uma das coisas importantes a se saber é qual é a carga induzida em Z igual a 0. Né? Como é que a gente faz isso? Determina o vetor D, que vale εE, que é igual a menos epsilon, gradiente da função que dá a atividade elétrica, o potencial elétrico. E se eu quero calcular em Z igual a 0, eu vou calcular o D normal, né? D escalar a Z. Ou seja, o dz em Z igual a 0. O dz, por sua vez, é o gradiente na direção Z, que é derivado em relação a Z. Então, eu preciso, na realidade, de menos epsilon dφ dz em Z igual a 0. Então, sabendo isso, eu tenho a carga induzida. Basta calcular a componente normal de D, eu tenho o OS. Está aqui, certo? Né? É só calcular a derivada daquela função, de duas variáveis, derivada em relação a Z, e fazer Z igual a 0. Né? Função meio tem derivada a função 3 meios, né? E aí você calcula. Dá essa função. Né? Então, a densidade de carga superficial é o negativo da carga, varia, né, com a distância. Ou seja, tem mais carga induzida próximo à sombra da carga, né, para R igual a 0, e essa densidade vai
ficando cada vez menor, para R tendendo a infinito dá zero. Você tem a distribuição de carga aqui, algo assim, né? Certo? Como função da distância. Então você tem aí um caso interessante, é o caso de um plano aterrado com a distribuição de carga não linear, não uniforme, né? Se você calcular a carga induzida, usar essa função aqui, calcular a carga total, que é integral, né, da função densidade de carga de sigma, que está aqui, R de R de φ, R de 0 infinito, φ de 0 a 2π, vai dar exatamente menos Q. Carga total induzida no plano dá menos Q, né, que é a carga imagem. Né? Dá para se mostrar por lei de Gauss isso aí, certo? Conceitualmente simples, né? Pela lei de Gauss você verifica isso. Se eu só diminuir um pouquinho o tamanho do plano infinito, botar ele assim, tá? Mais ou menos. Se não você já olhando de longe, né? Todo o plano está aqui. Então, as linhas de campo que saem daqui fazem o quê? Porque o problema é idêntico ao problema de um par de cargas, né? As linhas de campo fazem isso, ó. Elas terminariam na de baixo. Né? E assim por diante. Até essa linha aqui que vem para cá, ela termina aqui, certo? Né? Essa linha que sai daqui, ela vem para cá, certo? Olha, se eu calcular então aqui o fluxo elétrico que sai daqui da superfície fechada, todo o fluxo passa por esse plano aqui. É a mesma coisa que eu calcular o fluxo nessa superfície fechada aqui, né? Que dá a carga envolvida, que é aqui. Ou seja, existe Q coulombs fluindo nessa superfície planar aqui, que passa para o outro lado. Por isso que a carga induzida é menos Q. Né? Por lei de Gauss você percebe isso. Certo? Só que a distribuição é não uniforme, né? Se aqui é positivo, então você tem cargas acumuladas, depois menos acumuladas, vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Certo? Mas tem mais coisa que a gente pode extrair daí, certo? Existe também a força, né, entre a carga e o plano condutor. A gente pode calcular se quiser, certo? Eu posso calcular assim, ó, se eu quiser. Eu pego aqui a força que o plano exerce sobre a carga. Aqui tem um plano, aqui está a carga. Aqui tem um dequezinho do plano, certo? Eu pego essa força elétrica, atrativa, né? DF, tá certo? E vou somando vetorialmente todas as forçazinhas, né? DF, eu tenho a força total. Eu sei quem é, eu integro sobre esse plano aqui e calculo, certo? O que eu vou obter? Bom, eu vou obter a força entre a carga e sua carga imagem. É mais fácil calcular direto, né? A distância entre as cargas é 2D. 2D ao quadrado dá 4D2. Vezes 4π dá 16π. Essa é a força, Q2 sobre 16π ε0 D2. A força que a carga atrai o plano ou vice-versa é a força que a carga imagem exerce uma sobre a outra. Né? Ok? Bom, aí está mais ou menos a distribuição de carga, né? Com função da distância. Ou seja, se você afasta a carga, aumenta a distância, né? Aqui você está afastando a carga, né? Então, a densidade máxima que está sob a carga vai diminuindo, tá certo? Então, à medida que você afasta, a densidade de carga máxima vai diminuindo. Se você aproxima a carga, então você tem uma distribuição acentuada que vai sendo puxada, né? Quanto mais próximo do plano, mais acentuada se torna essa distribuição. Né? Independentemente de como isso acontece, a carga total sempre dá zero. A integral dessa função é RdR dá zero, vezes 2π, né? Dá zero, dá constante. Certo?
pergunta é a seguinte: e agora, como é que eu resolvo, né, um problema mais geral, qualquer que seja a distribuição de carga, de forma arbitrária, uma distribuição ρ não linear qualquer, não uniforme, digamos, né? Perde um plano condutor. Ora, se eu resolver para uma carga, eu posso resolver esse problema aqui se eu quebrar isso aqui em cargas multiformes. Construo carga por carga a imagem de cada carga e eu tenho, então, uma distribuição imagem. Se a gente for fazer as contas certinhas, certo? Essa aqui seria, mais ou menos, a forma da distribuição imagem para esse desenhozinho aqui, tá certo? Então, uma carga no ponto x' dá uma carga imagem que está simetricamente localizada. Se a coordenada de x' é z', então daqui para cá tem uma separação de 2z', né? Então, essa cargazinha aqui tem uma imagem que está aqui, simetricamente localizada em relação ao plano, 2z' para baixo. Então, a posição da carga-imagem, né? A carga-imagem, se você tem dq, então você tem menos dq é a carga-imagem, tá certo? Se a posição aqui é x', a posição dessa carga-imagem é x2', que vale o quê? Só olhar aqui, tá certo? X2' vale x' menos 2z' a z. Em que z' é a coordenada da carga, do elemento de volume lá, né? Olha, isso aqui é ρ de x', dv', né? Isso aqui é menos daqui, vai ser menos isso. Aqui vai dar menos ρ de x', dv', certo? Então, o que a gente faz, né? A gente calcula essa potencial dessa distribuição, mais o potencial dessa distribuição aqui, com a posição alterada, x' localizada nessa posição aqui. Ou seja, qual seria o resultado? Né? Uma integração no volume V, certo? Né? Naquele volume original. Tá? Mais o integral nesse volume V, em que x' é dado para essa expressão aqui. Tá? Você está integrando o mesmo volume, só que tem a única diferença é que a variável aqui é amarrada, né? A variável de integração lá em cima, tá certo? Para cada x', varre um ponto que é em x' menos 2z', no caso. Né? Então, aqui é a solução, certo? Solução do problema agora é a equação de Poisson para uma fronteira em que o potencial está aterrado. Qualquer que seja a distribuição. Então, a gente, com o método das imagens, resolveu a equação de Poisson, certo? Então, qualquer problema agora, nós temos a solução que vai dar a solução homogênea, mas a particular. Né? A particular aparece com essa técnica aí. Né? Certo? Essa é a solução. O problema de potencial aterrado. Certo? Então, o que a gente pode fazer com isso? Né? Tem vários exemplos que a gente pode resolver. Dipolo elétrico. Um dipolo perto de um plano aterrado. Ora, aqui tem uma carga positiva, né? Aqui tem uma carga negativa. Daí, essa distribuição tem uma distribuição em imagem. Qual seria? Uma carga positiva e uma negativa, só que agora o dipolo está desse jeito. Então, o dipolo imagem dá isso aqui. Né? Então, o dipolo assim tem como imagem dipolo desse jeito. E não assim, né? E não para cá, né? Para lá. Porque menos, mais, menos. Né? E daí, se você botar um dipolo em pé, né? A imagem é o quê?
Unipolo em pé. Antenas de polo, num pano de terra, são equivalentes a uma antena com comprimento 2 vezes maior. Certo? Isso é bem conhecido, né? No tema de antenas. Certo? Se você tem, por exemplo, outras situações, né? Você tem aí uma pastilha ferroelétrica polarizada, perto de um plano de terra. A imagem disso aqui é o quê? Uma pastilha para cima também, tá? Pode calcular o potencial desse sistema aí. E assim sucessivamente. Pode resolver vários problemas agora em que você tem interferência na superfície, mantendo um potencial aterrado. Tá? Bom, o método das imagens, ele serve para você construir funções de Green, né? Porque ele falou, a função de Green, na realidade, é a solução de um problema de uma carga pontiforme. Né? E dependendo do tipo de função de Green, por exemplo, a de Dirichlet, o potencial é 0 na fronteira. É uma carga pontiforme, com um certo valor 4π, né? E o potencial dessa carga pontiforme é a função de Green, em que o potencial é 0, para o problema de Dirichlet, né? Em que o potencial é 0 na fronteira. Sabe? Então aqui está dizendo, né? Para o plano aterrado, a função de Green para esse problema aí, porque para que serve a função de Green? Para construir solução de equação de Poisson, que a gente já obteve na realidade, certo? Mas em outras situações é mais difícil obter, não é tão trivial assim. Né? Então, construir função de Green é importante por causa disso. Então, vamos ver como é que faz. É aquela de uma carga cuja magnitude é 4πε, onde ε é meia dimensão no ponto x'. Ou seja, aqui está a carga no ponto x', né? Então, a solução desse problema aqui, em que o potencial aterrado aqui e no infinito, é a função de Green, quando a carga é 4πε, certo? Então, é só pegar a nossa solução que a gente acabou de obter, né? Vamos ver qual é a solução. Vou escrever aqui, sem V, tá certo? Vou fazer sem V. O potencial que a gente obtém, se a carga fosse 4πε, né? Então, o potencial para uma carga que, no meio, né, epsilon, cujo valor vale 4π, o potencial vale, chamar ele de φ vai ser a nossa função de Green do problema de Dirichlet para essa situação. É Q sobre 4πε módulo de x menos x', mais Q', que é menos Q, né? Menos 4πε, sobre 4πε, módulo de x, menos x duas linhas. E x duas linhas é quem, né? É x' menos 2e' a z. Então, aqui está a função de Green, certo? Já resolvemos. Né? Isso aqui dá a função inversa. Estão lembrados, né? A gente falou, o Laplaciano da função inversa é menos 4π, né? E ele falou assim, vamos adicionar alguma coisa tal que a gente não tenha ambiguidade na fronteira. Foi isso que a gente fez. Menos 1 sobre x menos x duas linhas, que é menos x', né? Está errado aqui, viu, pessoal? Eu tenho um errinho aí, vou mostrar aqui para vocês. Mais 2e' a z. Essa é a função de Green. O que ela tem? Bom, satisfaz a equação Laplaciano de G é igual a menos 4π, né? É assim que a gente constrói, né? Menos 4π de x menos x'. E GD na fronteira da região, que é o de Dirichlet, né? É igual a 0. Se
vocês lembrarem, quando ele faz isso, a solução para o potencial de uma distribuição de carga vai ser uma convolução com essa função, né? Mais algo que tem a derivada normal da função de Green, né? Vezes o potencial de fronteira, certo? Então, observe, ele está resolvendo o problema agora em que o potencial não é mais zero, ele é dado, certo? E pode ser variável também. Ok? Então, dado o potencial, então vamos só recapitular o problema que eu quero resolver, tá? Dado esse potencial aqui, eu só vou diminuir um pouquinho o tamanho para a gente poder ver tudo. Φ de sigma dado, e aqui também, certo? Pode ser até um valor constante aqui, se você quiser. Tá? Dado o potencial nessa região. Tem alguém batendo aqui não, né? Então, e dada a distribuição de carga arbitrária, eu quero saber a solução, certo? Isso aqui não foi feito pelo método das imagens, não. Eu fiz só quando era aterrado aqui, zero aqui. Estou resolvendo agora o problema geral, certo? Usando agora a constante de Green. Então, já descobri quem é a função de Green. E agora vamos aplicar a nossa formulação, né, para o problema de Dirichlet. Como é que é a solução? O errinho está aqui, tá? Tem um errinho aqui, ó. Isso aqui é x', tá certo? Lá na nota de aula, tá? Eu botei x da linha, erro aqui. Então, a solução foi essa aqui, ó. Potencial é aquela convolução que a gente falou, né? Isso aqui não tem, certo? Não sei porque tem essas coisas aparecendo aí, bicho. Acho que tinha x menos x' aqui, saiu. Acho que é um defeito do software, tá? Mais alguma coisa que tem o potencial na fronteira, e aí você precisa calcular quem é a derivada normal de G, na fronteira, certo? Ora, no infinito, essa derivada normal dá zero, tá? Porque potencial, a função de Green infinita é 1 sobre R, né? E a derivada é 1 sobre R2. Para R ter infinito dá zero, né? Então, mas você tem a derivada normal, então só no plano. Lembre-se, né? Isso aqui aponta para fora da região, tá? Posterior. Então, a derivada aqui nesse plano, né? Para dentro é dg dz, né? Para fora é menos dg dz, que eu preciso calcular. Certo? E z não, né? Z', tá certo? dg dz', né? A variável linha que aparece, que é a variável de integração. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é calcular a derivada desta função em relação a z', certo? Que eu deixei aí, né? Para vocês fazerem, tá certo? Acho que eu vou botar na lista. Não sei se eu não botei, se eu não botei, boto na prova, tá certo? Então, porque eu estou vendo que eu não botei aqui a expressão, né? Então, só para mostrar para vocês a diretriz aqui, né? Observações importantes, né? A ponta posterior da região, certo? Então, aqui está mostrando assim o guia, como é que faz, né? Menos dg dz', certo? É isso que precisa ser calculado igual a zero, é uma derivada, né? Então, qual é a potencial? A solução vai ser quem? Isso aqui é a função de Green, né? Tem dois termos, certo? Aquele termo que a gente mostrou, né? Lá no método das imagens, tinha isso e tinha isso, né? Mas tem mais um termo, que depende do potencial na fronteira, certo? Né? Observe que isso aqui é uma medida da densidade de carga superficial que nós já calculamos. Isso aqui é a derivada de potencial, que é a componente normal de D, que é a densidade de carga superficial. Então, no fundo, isso aqui é aquela função elevada a 3 meios que apareceu lá, função de R, certo? Então, a função que aparece lá, né? Então, aparece esse termo e um termo que depende da condição aplicada na fronteira, na superfície, é igual a zero. Ora, se a potencial tivesse aterrado, isso aqui dava zero, esse termo aqui não existia, e a solução é aquela que a gente obteve agora pelo método das imagens. Agora, observe que o método das funções de Green é bem mais poderoso, tá certo? Eu estou com a solução geral, qualquer que seja a condição do contorno. No caso do método das imagens, eu só fiz uma coisa parcial, só quando está aterrado, que é mais fácil, certo? Se não tiver aterrado, é mais complicado de fazer, não é tão trivial assim, né?
ia ser difícil obter esse termo usando conceitos básicos, certo? Então, é por isso que a gente precisa realmente usar esse método aí. Certo? Alguma dúvida? Então, terminamos por aqui hoje, certo? Próxima aula é videoaula, que é 1º de maio, né? E, bom, então se a prova for no dia 10, a lista fica para o dia 10, certo? Você está dentro até o dia 10, né? Ok? E você trouxe a lista? Certo. Ok, tá bom. Deixa eu ver quantos dias foram. Deixa eu ver. Sexta, sábado. Colocar até quinta e sexta, 2 dias, né? 2 dias de atraso. Certo.